Então, para animar aqui os dois, já dar as suas boas-vindas, nós gostaríamos de começar perguntando: por que é importante entender a igreja como corpo de Cristo? Que história é essa de ser corpo? Pastor Eliezer. Começar. É isso aí, pastor Jorge, pastor Maurício, é um prazer a gente estar aqui, né? É sempre importante a gente estar tratando, né, do assunto, tratando de temas que são relevantes para a nossa reflexão, para a igreja como um todo. Então, nós nos sentimos sempre felizes, né? É bom tratar, né, do que diz respeito às coisas do Senhor. E eu acho que essa questão de ser corpo, né, e ser corpo de Cristo, eu acho que isso é fundamental, né, da gente partir, eh, dessa dessa ideia de corpo, né. É evidente que Paulo utiliza esse termo como uma metáfora, uma comparação que ele faz, né, ele quer dar uma compreensão melhor para essas pessoas que se reúnem para adorar, para cultuar, para aprender a palavra, né, para ceiar, as pessoas que estão ali caminhando ainda nesse período inicial da Igreja de Cristo. Eu acho que Atos dos Apóstolos é um exemplo claro, né, do que está acontecendo nesse movimento de formação dessa igreja iniciante. E Paulo, tanto em Coríntios, capítulo 12, como também em Efésios, capítulo 4, ele está usando esse termo, né, corpo, corpo. Eu acho que é de uma expertise, é de uma inspiração maravilhosa de Deus, porque é a compreensão da funcionalidade da igreja. A igreja nesse sentido metafórico de corpo, né. Então, eh, todos nós temos tal referência, porque somos corpo, né. O homem ele é corpo, então a gente tem perna, a gente tem nariz, a gente tem boca, a gente tem orelha, a gente tem cabeça, a gente tem mãos, braços, pelo menos, né, pressupõe que tenhamos praticamente todos os órgãos na sua integridade, né. Mas de qualquer forma, então essa compreensão de corpo, ela é universal por si só. Então todos conhecem, todos sabem. Então quando Paulo vai falar de corpo e vai falar dos membros visíveis e dos membros invisíveis, evidente que todos entenderão, né, o que ele quer dizer ao fazer tal comparação, igreja como um corpo. E o corpo humano, ele ele se movimenta, ele existe, justamente pela sua funcionalidade, a funcionalidade de todos os seus órgãos dentro de uma integralidade, né, todos estão integrados, né, a mão vai fazer o que a mente deseja que ela faça, o pé vai caminhar, imagina, o pé direito vai para frente, o pé direito vai para trás, ou vai para o lado e o outro vai para o outro lado? De modo algum. Então existe uma harmonia, né, existe essa integridade em que todos eles, né, estarão obedecendo aquele comando que às vezes é até automático, né, eu não quero sair daqui e ir para ali. Então, todo movimento de equilíbrio e tudo mais já está tudo dentro daquele ecossistema do corpo. Então, quando Paulo faz essa comparação, ela é realmente preciosíssima e todo mundo vai entender o seu papel dentro desse lugar que se chama Igreja de Cristo. Então, somos corpo de Cristo, então subentende-se então agora que esta igreja ela compõe esse corpo, que todos nós somos membros deste corpo, é um membro visível, um membro invisível, eh mas todos são importantes, todos trabalham para essa funcionalidade desse corpo, ou seja, da Igreja de Cristo. Então na sua colocação sobre que corpo é esse, que corpo, né, então essa metáfora paulina, eu acho que ela é muito simples, todos vão entender perfeitamente, entenderam, os crentes de Corinto, uma igreja difusa, confusa,
uma igreja com todos os seus desafios, não diferentes das nossas igrejas, com seus problemas, com as suas demandas, suas questões, e que esta igreja precisava entender que todos eram importantes, independente dos carismas, independente dos dons espirituais, independente de qualquer coisa, todos eram importantes, ninguém é maior, ninguém é melhor do que ninguém. Então, uma igreja dividida, uma igreja fracionada, uma igreja cheia de dissensões, e Paulo, então, vai usar essa ideia do corpo para mostrar o quanto é importante essa unidade. Eu acho que é maravilhoso a metáfora de Paulo. Querido pastor Maurício, Então, eu acho interessante essa colocação, pastor Eliezer, usando essa metáfora de Paulo, porque quando se trata de corpo, você muito bem colocou, acerca de uma representatividade universal. Você pega corpo, ele é corpo em qualquer lugar, seja na África, seja na Ásia, até, embora tendo aparência diferente, mas todos são corpo. Todos têm a mesma formação genética, digamos assim. Eu me lembro que na infância a gente contava algumas histórias de que alguns filhos de alguns reis tinham sangue azul. "Olha, eu sou filho de rei, eu tenho sangue azul", né, fazendo essa diferenciação. Mas na verdade todos nós sabemos, isso que chama a atenção, que quando você tem essa percepção de corpo, olhando, né, com o pensamento paulino, você parte do princípio de que qualquer ofensa ao corpo, seu próprio corpo, você sente. E o mesmo corte que você dá na sua pele e o que o outro der também na sua outra pele, vai sentir a mesma dor, a mesma expressão do sangue jorrando da mesma forma. Então, perceba que não é só uma questão estética, mas é uma questão também que mexe biologicamente. A pessoa, mesmo coração que palpita, então isso é muito importante. Por quê? Porque ele vai fazer uma amarração. Ele coloca dentro da função do corpo a cabeça, sendo que essa cabeça funciona como Cristo sendo a cabeça. E se você partir da ideia de que Cristo é o cabeça, ele controla todo o corpo, os movimentos, as ações do corpo, mas ele também é que traz a questão do corpo saudável em Cristo. Você, com a mente em Cristo, você tem uma visão saudável em Cristo, você tem o corpo funcionando bem. Então, a igreja, ao meu modo de ver, essa percepção de corpo, a igreja como corpo, é uma igreja saudável, uma igreja que, tendo Cristo como cabeça, ela consegue avançar sem preconceitos, sem diferenças, entendendo que sempre o outro também é corpo. Aí eu pego esse exemplo do pé, da mão, dos órgãos, que eles estão em funcionamento por um comando. Esse comando é Cristo. Cristo como cabeça de um corpo, igreja, em funcionamento mediante as as informações que partem dessa cabeça pensante que é Cristo. Mais ou menos isso. excelente.